Então, para começar, vou começar me apresentando. Eu sou Casa, o pessoal me chama de Casa, na prova digital. Eu sou arquiteto urbanista de formação e trabalho no time de sucesso do cliente. Então, primeiramente, gostaria de começar com uma apresentação sobre a prova digital, para a gente entender rapidamente um pouco do trabalho que a gente tem feito nas prefeituras do Brasil. Entendendo um pouquinho por que está acontecendo, né? Por que a Prefeitura de Bauru está implementando uma ferramenta de digitalização de processos. Então, ela está tendo um investimento em infraestrutura, investimento em tecnologia, para trazer melhor desenvolvimento à sociedade. E quando a gente entra nesse trabalho, nesse processo de implementação de uma ferramenta digital, a gente passa por 3 etapas. Essas etapas, a primeira delas é a informatização de processos, onde a gente se encontra hoje. Então, a gente está digitalizando os processos, deixando eles na forma digital, sem grandes mudanças por enquanto. A próxima etapa é a automação e revisão de fluxos, onde teremos uma melhora nos resultados. E a terceira etapa é onde teremos a revisão de normas, né? Onde iremos parar ali numa questão de legislação, alteração do código de obras, mas esse é um procedimento que a prefeitura vai trabalhar ao longo do tempo. E o Prova Digital ele vem trazendo essa mudança no Brasil, focado principalmente no Doing Business. Para quem não conhece, é uma ferramenta, é uma entidade internacional que categoriza os países com facilidade de se fazer negócios. Entre esses critérios, a obtenção de um alvará de construção é um critério, né, para pontuar o Brasil nessa colocação internacional. E a nossa colocação é bem ruim. Então, melhorando o nosso score aí na emissão de alvarás, teremos uma colocação melhor. Para isso foi criada a prova digital, uma ferramenta voltada à emissão de alvarás de construção 100% online, digital, focada para a gestão pública. Pessoal, deixa eu testar agora para ver se melhorou. Melhorou o som agora. Vou fazer uma correção aqui no ruído. Agora vocês conseguem ouvir melhor? Beleza, pessoal. Acima, eu vou falar mais alto, mas acima disso vai causar algum ruído, tá? Mas acho que tá bom agora, né? Beleza, então vamos lá. Então a prova digital foi idealizada no Comitê da Desburocratização em Cascavel em 2017, né? E na cidade de Cascavel vem atuando desde então. Trago aqui para vocês alguns resultados obtidos na cidade de Chapecó, onde a gente está operando há mais de um ano. Então, quando a gente entrou em Chapecó, eles já tinham bons números. O prazo inicial da primeira análise era 15 dias, depois a aprovação era 30 dias, e com a prova em 3 meses, esse número caiu pela metade. Mas depois de 6 meses de operação, seguindo as próximas etapas da desburocratização, o número conseguiu ser melhor ainda. Então, ao longo do tempo, outras ferramentas, né, outros artifícios serão implementados que irão melhorar o prazo de primeira análise e aprovação. Então, hoje são mais de 2 milhões de reais economizados somente em impressões na Prefeitura de Chapecó.
São mais de 40 mil processos tramitados sem nenhum papel. Essas são algumas prefeituras que a gente atende. Então, aqui está faltando a prefeitura de Itajaí também, mas hoje são 15 prefeituras. Temos a prefeitura de Joinville, que vai lançar no próximo mês. E alguns resultados obtidos a curto prazo. O primeiro deles, a redução do tempo de trâmite de processo. O segundo, a redução do atendimento em balcão. A eliminação do uso do papel, maior produtividade para os servidores e setores, maior transparência na prestação dos serviços. Também a ferramenta vai oferecer indicadores que servirão como base na tomada de decisão para os gestores. A ferramenta inutiliza, né, elimina o uso do espaço físico para arquivo de documentos e traz aí desburocratização para a cidade de Bauru. Alguns processos já disponíveis hoje na Prefeitura de Bauru. Então, licenciamento de obras e os processos relacionados. Ainda estão em construção o processo de desdobro e unificação e de aprovação de empreendimentos. Vou trocar agora a apresentação. E agora a gente vai começar o treinamento. Beleza, pessoal. Então, começando o nosso treinamento, separei essa apresentação aqui em 4 etapas. A primeira delas é para a gente entender como é que é feito a criação de um login, como é criado um processo, como você vai fazer uma correção na análise e quais são os conceitos de se trabalhar numa ferramenta de aprovação online. Então, primeiro de tudo, como que você acessa o seu login, como você acessa, né, faz a criação da sua conta. Você vai acessar bauru.prefeituras.net, a ferramenta já está em operação, já está disponível. Depois de você finalizar a criação do seu login, você vai receber uma confirmação por e-mail e com a conta confirmada, você já vai poder criar um processo. Então essa aqui é a tela de login da Prefeitura de Bauru. Você vai acessar e vai encontrar este botão chamado Criar Conta. Clicando nele, você vai responder um formulário, né, com perguntas pessoais e vai receber um e-mail de confirmação onde você vai poder confirmar sua conta e iniciar o seu primeiro login. Então lembrando que o login ele é pessoal, ele é intransferível, você não pode criar um login comunitário, né, que vai dividir. Então crie seu login e faça o seu primeiro login para você fazer o seu primeiro processo. Perfeito. Entrou na prova digital. E agora você vai entender como é que você cria um processo, como é feito um processo online. Então, quando você acessar a prova digital pela primeira vez, você vai enxergar esse botãozinho azul chamado Criar. E você vai ter uma opção dentro dele que é Criar Processo Digital. Então, você seleciona o processo digital e vai ficar disponível para você a lista dos processos disponíveis atualmente na Prefeitura de Bauru. Então, você vai ter lá, essa lista aqui esteja diferente, tá? Mas você vai ter lá processo de aprovação, processo com aprovação com alvará, entre outros processos que ficarão disponíveis ao longo do tempo. Você vai escolher o seu processo ideal, então você precisa ler a descrição exatamente para você entender qual que é, se esse processo que você está protocolando é realmente o que você precisa. E você vai iniciar o protocolo da sua solicitação. Então aqui a tela é dividida ao meio. Aqui na direita você tem textos laterais que vão te ajudar como preencher os campos. Aqui na esquerda, os campos que estão sendo solicitados. Então você vai responder esse formulário, ele vem de uma maneira estruturada. Então o que é uma maneira estruturada? Os campos eles são separados por categoria. Então isso é muito mais fácil na hora de você preencher, né? Porque cada ponto vai fazer uma solicitação específica da informação que você precisa ou inserir ou anexar. Após você preencher totalmente os campos obrigatórios, você vai poder finalizar a sua solicitação. Caso você queira finalizar a solicitação em um segundo momento, faltou algum documento, a matrícula atualizada não está pronta ainda, mas você já começou o protocolo, você pode salvar um rascunho. E esse rascunho vai ficar disponível para você lá em Criar Processo. Tá? Lembrando que caso a prefeitura faça uma alteração no formulário e coloque um novo campo, o seu processo vai ser descartado.
Então, assim, nenhum processo vai entrar de maneira desatualizada à prefeitura, tá? Então, não estranhe caso o seu processo suma. Provavelmente é porque houve uma atualização no formulário. Em casos de desafios, você pode chamar a nossa equipe ali no chat. Então, tem uma bolinha azul no canto inferior direito, onde você tem acesso ao chat. Entendendo, então, o que acontece quando você cria esse processo. Você preencheu o formulário, finalizou a solicitação e o processo é enviado automaticamente para a prefeitura. E lembrando, né, quando o processo, sempre que existir uma tramitação dentro da prefeitura, você vai receber uma notificação por e-mail. A qualquer momento você pode consultar o processo e as análises dele lá no botão Todos os Processos, dentro do teu login. Entendendo um pouquinho sobre status de processo, o seu processo ele pode ser deferido, que seria o sinônimo de aprovado, ele pode ser indeferido, que é o sinônimo de reprovado, né, recusado, ou ele pode retornar para você. O processo da prova digital ele é começo, meio e fim online. Então você vai fazer o protocolo da sua casa, a prefeitura vai analisar, o analista pode analisar da casa dele e vai emitir esse alvará de forma online. Então você vai poder emitir esse alvará, essa prancha aprovada pelo teu celular, por onde você estiver. Corrigindo a análise do meu processo. Então, pessoal, você criou o processo e essa aqui é a cara do processo. Então, aqui você vai ter a capa, né? São informações de capa como número do processo, protocolo, quando ele foi protocolado, com quem que ele está e também o QR Code de rastreio. Esse é o mesmo QR Code que vai acompanhar o processo e os documentos emitidos. Você também encontra os botões de ações. O requerente, né? Vocês só vão ter um botão de ação. E esse único botão, ele envia o processo para análise somente quando o processo estiver com você. Então esse botão só fica disponível quando o processo está com você. Para facilitar, né, para ele ficar mais visível, a gente teve até uma melhoria. Esse botão agora está um pouquinho mais destacado para vocês sempre lembrarem. Quando vocês anexarem um comprovante ou fizerem uma correção no processo, você precisa enviar ele para análise. Para a gente entender, né, que o processo está pronto, está apto a receber uma nova análise e seguir tramitando. Você também pode imprimir um comprovante de protocolo para enviar para o seu cliente, para enviar, para anexar, para você ter como arquivo. Então, nesse comprovante de protocolo, você vai conseguir ter o QR Code e vai conseguir ter atualizações simultâneas, né, lendo o QR Code. Até mesmo o seu cliente pode fazer isso. Aqui no processo, dentro das abas de conteúdo, o formulário que você respondeu fica aqui em resumo. E aqui embaixo de resumo você consegue ver um campo de mensagens. Então essa caixa de mensagens ela tá para você ter uma opção de poder deixar alguma mensagem para o analista. Mas lembrando que o analista ele não vai receber uma notificação dessa mensagem, certo? Ele só vai ver essa mensagem quando o seu processo chegar na vez de análise. Então se você tem alguma dúvida, alguma informação, você precisa deixar ela no ato, né, que você está protocolando o processo. Você não vai conseguir tirar dúvidas de análise por aqui. É só uma instrução, é uma mensagem, um aviso, algo desse tipo. Em área da prefeitura ficarão as informações que a prefeitura insere no processo. Então, informações como numeração predial, fiscalização, entre outras informações, ficarão aqui nesta aba. Ao retornar o processo, a análise já deve estar disponível. Então, você criou o processo, finalizou a solicitação, foi para a prefeitura. O analista da prefeitura fez uma análise no seu processo e devolveu para você. E o processo volta agora com quadradinhos, né, esses campos de análise ao lado direito. Então, antes você tinha aqui textos laterais e agora você tem, né, os campos de análise. Para você ir seguindo essa correção, você vai clicar ali naquele quadradinho vermelho, né, onde está o editar, e vai fazer as alterações seguindo os campos de análise na direita. Então, se você vai conseguir entender se está verdinho ou está vermelho esse campo, né, se está indicado como correto ou incorreto, é o campo que precisa ser alterado. Lembrando que pode existir algum campo que esteja bloqueado pela prefeitura. Então, um exemplo, se você já preencheu um campo e ele está correto e a prefeitura bloqueou, quer dizer que você não pode mais alterar esse campo. Tá? Finalizou as correções, você clica em enviar para análise.
Pronto, pessoal. Agora que o processo, você precisa lembrar, né, que o processo precisa estar com você para você fazer alguma ação com ele. Se o processo não tiver com você, você não vai conseguir fazer uma correção, você não vai conseguir alterar nenhuma informação. Entendendo um pouquinho agora sobre os conceitos. Então, principal informação, né, recordista no nosso suporte é como montar uma prancha PDF, como montar essa prancha que vai para análise. Então, para explicar, para vocês lembrarem de maneira mais fácil, a gente sempre fala, né, ao invés de plotar, anexe. Porque as mesmas condições que você vai configurar o documento para uma plotagem é a mesma configuração que você deve configurar para anexar uma prova digital. Até mesmo porque depois você vai poder imprimir essa prancha, né, depois de aprovada. A única coisa que não vai acontecer neste momento, né, o que vai acontecer é que o analista vai analisar o PDF que depois você vai imprimir. Então você vai seguir a prancha, né, com o selo padrão da prefeitura. Então tem um selo que é exigido pelo Código de Obras que você vai ter que anexar na sua prancha. E quando for aprovado, né, alguns já perceberam que existe um anexo de um outro selo que é o carimbo da prefeitura, que é o carimbo de aprovação. Então, por enquanto, existem esses dois, um é um carimbo e outro é o selo. Lembrando que não é necessário sobra de folha no arquivo PDF. Então, se você gerou um desenho numa prancha A1, você tem que escolher lá na hora de gerar a prancha lá no seu CAD, no seu Revit, uma prancha A1. Se você selecionar uma prancha A0, você vai enviar, né, para a prova digital para o analista uma prancha 0 e não uma 1. Vai vir com aquela borda branca que vai ficar uma sobra de folha quando você for imprimir. Sempre confirme se a prancha está legível e em escala. Então é muito comum, pessoal, às vezes selecionar uma prancha um pouquinho menor ou até mesmo desenhou numa folha 1 e selecionou uma 3 e dá um fit to paper, né, que é quando você ajusta o papel que o teu desenho foge da escala. E lembrando, a prancha não precisa ser assinada. Então esse aqui é um exemplo de como que a prancha é construída, tá? Então você vai anexar a prancha aqui e aqui na direita vai ser gerado um selo automático que vai ser anexado ao lado da sua prancha. Então sempre lembre de colocar a prancha no sentido paisagem, né? Se você colocar a sua prancha virada, o selo vai ficar no lado errado. Né? O selo ele é construído com as informações que você preencheu no formulário. Então todas as informações que vão do carimbo de aprovação da prefeitura são as informações que você mesmo preencheu, certo? Como que você gera um PDF no CAD? Então você vai selecionar lá, vai dar o Ctrl P, vai abrir essa janelinha aqui de você selecionar o arquivo PDF e você vai seguir alguns pontos. O primeiro deles você vai selecionar o tamanho da folha, você vai selecionar o modo de seleção da folha, né, que seria uma janela. Você não pode colocar ali em Center to Plot, tá? Isso pode ocasionar uma troca na escala. Você não pode clicar em Fit to Paper, então tem que ficar ali 1 para 1 a escala. Selecione as penas da maneira correta. Então a gente já recebeu o chamado de suporte, né, que as pranchas vieram coloridas, né, com as layers fora da pena de impressão. Então você precisa mandar exatamente como vai ser impresso depois. E selecione a orientação de paisagem. Aplique ao layout e você pode gerar a sua prancha PDF. Tá? Esse conteúdo está disponível lá no Ajuda e Passo a Passo, lá dentro da prova digital. Então tem um botãozinho vermelho no cabeçalho onde você pode acessar e procurar como gerar uma prancha. Você vai ter todo esse material aqui. Entendendo um pouquinho sobre assinatura digital. Então o que é uma assinatura digital? Então a gente trabalha com QR Code. Ele é um código de barras que acompanha o processo, o alvará, a prancha aprovada, onde qualquer um com uma câmera e internet consegue ler e, né, verificar esse documento apresentado por outro como verdadeiro. Então, por exemplo, o processo chegou lá no cartório, né, a prefeitura precisa, o cartoreiro precisa fazer uma verificação, ele vai consultar o QR Code e vai conseguir confirmar para o verdadeiro se esse é o mesmo documento aprovado. Certo? Então, esse QR Code aqui, vocês podem testar, tá? Se alguém tiver aí com o celular com câmera e quiser fazer um teste, apontar para esse QR Code, vocês vão ter acesso ao alvará, tá? Pelo próprio celular. Vou deixar aqui um minutinho para o pessoal fazer o teste.
Mas o que que acontece? Para qual tela que vai quando a gente faz esse teste aqui? A gente vai para uma tela de verificação de documento. Entendendo o que que é o QR Code. Então, com o QR Code, qualquer órgão do mundo pode verificar a autenticidade do documento. Mas ainda assim, as declarações e certidões anexadas numa prova digital precisam ser anexadas assinadas, tá? Então, a matrícula atualizada, tudo são documentos verdadeiros, você só vai escanear. E as RTs e RRTs que garantem a veracidade dos documentos, por isso que a sua prancha não precisa vir assinada, tá? Apesar que tem uma resolução do CAL que você não, mesmo você não assinando o RT, somente emitindo o RT e pagando, você já se torna responsável técnico pela edificação, tá? Então, sem impressões, sem deslocamento, mais celeridade e economia. Então, vocês já podem acessar bauru.prefeituras.net, criar o seu login, criar seus processos online. Agora a gente vai abrir para pergunta. Por favor, insira as perguntas aí no chat, para a gente seguir de forma ordenada. Pessoal, vamos aguardar as perguntas. Podem enviar aqui no chat. Pergunta da Luciana. Se o número do alvará pode vir, se o número predial pode vir no alvará, tá? É possível sim, tá, Luciana? Essa configuração, o próprio analista que vai escolher. Então, se ele perceber que a numeração que você inseriu é a mesma que vai permanecer, ele pode autorizar lá que essa numeração saia no alvará. Mas caso não, né, caso venha a ser feita uma nova numeração predial, daí ele vai inserir a nova numeração predial e vai sair no alvará também. Caso você tenha algum problema no seu processo, que pode ser um processo no início, que ainda não tinha esse tipo de configuração, você pode chamar no suporte e reportar para a gente o número do teu processo, que a gente pode verificar como pode te ajudar. Como solicitar a atualização de um boleto vencido? Então, se o boleto venceu, você precisa enviar o teu processo de volta para análise, inserindo uma mensagem no campo de mensagens, que o processo está vencido e você solicita um boleto atualizado. Bom, pessoal, eu queria fazer um comentário. Foi solicitado que os processos, que as pranchas fossem anexadas da maneira correta, que tivesse bastante cuidado com isso, tá? Esse vídeo vai ficar disponível sim, tá? Ele vai ficar disponível aqui no canal. A pergunta da Giovana: como fazer quando o projeto precisa ser aprovado primeiramente um condomínio? Normalmente é anexado um termo de aprovação ou projeto aprovado escaneado pelo condomínio aqui lá na prova digital. Você pode anexar esses documentos em documentos complementares, tá? Pergunta do Gabriel sobre projetos de regularização de ampliação de condomínios residenciais verticais existentes. Eu acredito que já tenha esse processo de regularização, tá, Gabriel? Você pode olhar atentamente a descrição de cada assunto para ver se enquadra com esse assunto que você quer protocolar. Mas eu acredito que já esteja disponível sim. Caso não tenha, você pode mandar uma mensagem no suporte explicando um pouquinho melhor o cenário para a gente conversar com a prefeitura para entender
entender se esse processo falta alguma informação. A pergunta do João Newton. Não é somente engenheiros e arquitetos que podem acessar a prova digital. Qualquer pessoa, qualquer civil pode acessar, certo? A gente só precisa lembrar que o próprio usuário do login, né, além de ser um usuário individual, então, por exemplo, se você é o cliente que está logando, você que vai ter que cuidar das correções. Então, existem termos técnicos que é mais aconselhado que os responsáveis técnicos cuidem dessa parte de aprovação. Acho que a Luciana fez um comentário ali que responde a pergunta da Giovana. É isso mesmo. Certo, pergunta do Paulo, você teria como criar um processo fictício de teste para treinamento? Paulo, eu te garanto que não é necessário, tá? A ferramenta ela é muito simples, você tem praticamente duas funcionalidades. Você vai ou criar um processo ou devolver para análise. Você não tem muitas outras opções. Os analistas eles têm diversas funcionalidades e para eles já não é tão necessário também um treinamento tão profundo. Eu acho que se você tentar criar um processo e fizer um rascunho, você já vai entender como a ferramenta é fácil. Mas caso você ainda queira entender um pouquinho melhor, você pode acessar aqui no canal mesmo, tem vídeos de como criar um login, como criar um processo, como fazer correção. Aqui no canal você tem vídeos sobre tudo isso. Sobre se existe um prazo mínimo para análise dos processos. Eu não sei te informar, tá? Essa é uma questão que depende mais da prefeitura. A pergunta do Gabriel, eu não consigo entender o que seria, na APMB seria a Prefeitura Municipal de Bauru, certo? Os processos físicos, somente os existentes, tá? Novos processos desses disponíveis pela prova digital serão exclusivamente no Aprova. Então, se o processo de regularização está na prova digital, não tem mais processo novo de regularização no meio físico. Mas se você tem uma regularização em andamento, ela continua física. Todos os processos em andamento físico continuam fisicamente. A pergunta da Ana Carolina. Ana, é isso mesmo, tá? A prancha não precisa ser assinada, somente a RT e a IRT. Então lembrando que o CAL, eu acredito que o CREA também, mas o CAL eu tenho certeza que você se torna responsável pela obra não pela assinatura, mas por ter gerado e pago uma RT. Então se você gerou uma RT e pagou, você já é responsável, não precisa nem assinar essa RRT. Então a prancha, o projeto, ele só simboliza o objeto. Assim é feito, assim é atuado, é feito também nas outras 15 cidades, tá? Pergunta da Joyce. Joyce, não tem um limite ou padrão, tá? A gente tem um limite de altura, que é o limite de uma plotter. Então você vai ter que gerar uma prancha com altura máxima de 90 centímetros. Porque acima disso, você não vai conseguir imprimir a prancha gerada, tá? Agora, o comprimento da folha, ele pode ser um comprimento que você querer, né? Se você conseguir imprimir uma prancha de 10 metros, sem problemas. O Aprova não tem um limite também de arquivo, nem de quantidade, nem de tamanho de arquivo. Só lembrando, pessoal, que caso vocês precisam anexar mais do que uma prancha, essas pranchas precisam ter todas o mesmo tamanho, tá? Então, se eu vou anexar duas pranchas, elas precisam ser as duas A2 ou ser A1 ou outra folha. Eu não posso anexar, por exemplo, uma folha A3 e uma A0, porque senão, como a gente gera essa prancha automaticamente, não é uma pessoa que monta ela,
vai ser gerado pelo tamanho da maior folha para evitar qualquer erro, tá? Então a gente aconselha que quando você for anexar mais do que uma folha, anexe essas folhas, né, pranchas, sempre no mesmo tamanho. Pergunta do Leonardo. Se é possível o processo ser acessado e alterado por 2 logins. Não é possível, tá, Leonardo? Não é possível. O processo ele tem que ser alterado somente por um login. Sobre a pergunta da Luciana, se você quer fazer uma ampliação, né, mas não tem o projeto antigo. Infelizmente, eu não sei te informar essa questão. Você tem que conversar diretamente com a prefeitura. Renan, boa pergunta, tá? Por que o processo é descartado quando existe um rascunho? Então, quando, por exemplo, você protocolou um processo e agora a prefeitura está exigindo uma declaração, a declaração de responsabilidade de algum item. Isso provavelmente vem de alguma lei, vem de algum lugar, né? Então não pode mais os processos entrarem de maneira atualizada. Se o processo entrar de maneira atualizada, vamos supor que você criou e agora precisa ter essa declaração, e você criou lá em rascunho e amanhã você finaliza a solicitação, o seu processo entra desatualizado. Então o que vai acontecer? O seu processo vai ter um comunique-se involuntariamente. Infelizmente o seu processo já vai ter que voltar para você conseguir anexar essa declaração. Então sempre que existe uma atualização no formulário, no requisito do processo, você precisa atualizar o seu processo e criar novamente. Para evitar que você tenha que fazer um comunique-se só porque entrou desatualizado. Tá? A RT precisa ser assinada, digitalizada e enviada, anexada no sistema, tá? Então você vai preencher o formulário e vai ter um campo escrito RRT ou ART. E você vai selecionar, vai gerar o seu RT e vai anexar ela assinada numa prova digital. Próxima pergunta. Pergunta da Ana Carolina, se quando a obra for em condomínio. Então, Ana, a gente já falou disso, tá? Lembrando, quando é em condomínio, você vai pegar a aprovação do condomínio e vai anexar em documentos complementares. Sobre a pergunta do Gabriel, se é possível criar um login CNPJ. Não, você precisa criar um login pessoa física, porque o login é pessoal. O pessoal, ele é no seu CPF. Mais alguma pergunta, pessoal? Sobre a pergunta do DIM, se enviar RT com o respectivo comprovante de pagamento já vale, ou seja, não precisa assinar. Não, precisa assinar sim, tá? Para o CAL, você não precisa assinar, mas para a prefeitura você precisa assinar. Gabriel, essa aprovação de condomínio, ela varia de cada condomínio, tá? Essa é uma informação que você pode ter com a prefeitura. Se a prefeitura exige um projeto aprovado, se tem um termo de aprovação, mas isso você pode anexar em documentos complementares. Agora, qual exatamente é o termo, como que funciona em cada condomínio, você precisa ver especificamente, ou com o condomínio ou com a prefeitura. Sim, sim, as RTs ou RRTs precisam ser assinadas pelo cliente responsável, tá?
Fábio, o selo que era padrão da prefeitura, ele continua sendo padrão e obrigatório, tá? Fábio, você vai gerar a sua prancha com o selo padrão da prefeitura, o mesmo que é previsto no Código de Obras. Ele está disponível em DWG na criação dos processos. O cliente proprietário não precisa assinar as pranchas. Isso mesmo, Renata. Pessoal, lembrando, né, que caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entender um pouquinho sobre alguma funcionalidade que não deu tempo de aprender, você pode acessar a nossa base de conhecimento. É prefeituras.movidesk.com/kb. Ou acessando lá na tela de login, quando você faz o seu login, você consegue acessar a nossa base de conhecimento. Também tem um botão azul, onde você acessa aqui os nossos links do YouTube, onde tem vídeo explicando sobre cada item. João, não tem nenhum pré-requisito fora do comum, tá? São dados pessoais, seu nome e seu e-mail. Ótima pergunta do Jaleandro, tá? Então, todos os processos que estão hoje disponíveis pelo Aprova Digital, eles são somente digitais. Então, se a gente tem uma aprovação de construção unifamiliar no Aprova, não tem mais aprovação unifamiliar no meio físico lá pelo Poupatempo. É somente pelo Aprova Digital. Não tem mais dois caminhos, tá? É só ou tá digital, já no Aprova, ou ainda continua físico porque não está no Aprova. Lembrando que os processos de desdobro e unificação e aprovação de empreendimentos estão sendo construídos. Eles devem ficar disponíveis dentro dos próximos dias. O chat para dúvidas de atendimento, ele fica disponível 5 dias por semana em horário comercial, tá? Das 8 às 5h30. Mas é mais voltado a dúvidas, né, sobre o Aprova Digital. Caso você tenha dúvida de processo, de aprovação, sobre o processo que está em andamento, não é pelo chat, é lá diretamente com a prefeitura. Boa tarde, João. Tenha um ótimo dia. Oi, Renata. Sobre a sua pergunta, se vamos poder continuar com a aprovação em processo físico. Até onde eu sei, os processos em andamento, eles vão continuar tendo aprovação. Não vai existir mais novos processos físicos, tá? Mas se tem processo que entrou novo, que nunca teve uma aprovação, nunca teve uma análise, quer dizer, ele ainda vai ser analisado. Eles não serão descartados. A planta PDF vai ter que ter selo sim, tá? É gerado pela prova digital um carimbo de aprovação, semelhante a um selo. Mas o selo exigido pela prefeitura precisa ter sim. Ele também já está disponível na criação do processo em DWG. Muito obrigado, Gabriel. Tenha um ótimo dia. Isso mesmo, Fábio. Por enquanto, como existe uma exigência de legislação, a legislação de Bauru exige que venha esse selo nas pranchas, tá? Então, por enquanto, os dois. Talvez futuramente não seja necessário ter algum dos dois, tá? Mas por enquanto, sim, por enquanto você faz o teu selo normal, como você sempre fez, e o Aprova vai gerar o selo automaticamente. Então, não é um trabalho a mais para ninguém. Tá todo mundo fazendo a sua parte, eles têm funcionalidades separadas. Certo, Renata? Não é necessário deixar espaço para o QR Code, tá? Não é necessário deixar nenhum espaço na prancha
pro selo ou pro QR Code, nem nada. O selo ele é anexado ao lado da prancha. Então, se você anexou uma folha A3, vai vir uma outra folha de medida aproximadamente tamanho A4 ao lado do seu A3. Boa pergunta, Gabriel. A tua pergunta é um ponto muito bom, tá? O login, ele é pessoa física. O login, a aprovação, ela continua do modo que você já atua hoje. Se você tem pessoa jurídica ou pessoa física, você vai indicar isso no conteúdo do processo. Mas o login somente que ele é pessoa física. Então você não precisa mudar para pessoa física. Você, na hora da criação do seu processo, você vai poder indicar o responsável técnico como uma pessoa jurídica. Tá? É só o seu login que é pessoa física. Se o processo é indeferido, Débora, você vai ter que protocolar novamente se você quiser tentar uma nova aprovação, tá? O processo indeferido, ele já foi reprovado. Então, ele já teve um fim. E você só vai conseguir criar um novo processo. Boa pergunta, Ana. O Wave, ele é um processo que está em construção junto com os processos de aprovação de empreendimentos. Então, eles estão em inativo. Tem uma previsão de 15 dias para eles estarem disponíveis. Eles ainda estão sendo construídos. Como a aprovação de empreendimentos são várias etapas, demora um pouquinho, né? Mas eu acredito que até o final desse mês deve já estar disponível esse processo. Pergunta da Nath. Se você precisa retificar uma RT para dar retorno no Comunique-se. Nath, eu não tenho como te afirmar isso, tá? Eu não tenho como te afirmar isso. Essa é uma questão bem específica da prefeitura. Mas o que é solicitado que as RTs sejam assinadas. Então, tendo esse conceito, no meu ver, mesmo sendo um Comunique-se e uma retificação, ela precisa vir assinada. Mas você pode confirmar isso diretamente com a prefeitura. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente tem 8 minutos ainda. Muito obrigado pelas palavras. Lembrando que todos os munícipes da cidade de Bauru também fazem parte desta mudança. Mais alguma pergunta, pessoal?
Eu troquei a tela aqui agora. Essa tela que eu estou mostrando tem o botão vermelho onde você pode acessar esse material de ajuda, tá bom? Tem todos os artigos que você precisa. Agradeço as palavras, Simone. Pergunta da Renata muito pertinente, tá? O proprietário pode ter conhecimento do andamento do processo pelo comprovante de protocolo, tá? Quando ele acessar o QR Code pelo comprovante de protocolo, ele vai ter acesso ao histórico. E esse histórico ele é atualizado automaticamente sempre que o processo existe uma atualização. Então o requerente, o proprietário vai poder consultar o QR Code desse comprovante de protocolo e vai saber ali se no dia o processo teve alguma atualização, se no dia o processo foi aprovado. O vídeo vai ficar salvo sim, tá? Lembrando, o vídeo vai ficar salvo aqui no canal. E você também encontra outros vídeos de forma mais objetiva, tá? Explicando sobre como fazer uma análise, como criar um processo, como fazer o login. Ótima pergunta, Karen. Infelizmente você vai ter que imprimir ainda assim uma prancha para aprovar no condomínio, tá? Se o seu condomínio exige uma prancha impressa, você ainda vai ter que levar para ele impressa e escanear para anexar aqui numa prova. Ali na nossa base de conhecimento, você encontra um artigo sobre como escanear uma prancha, tá? Para facilitar, caso você não queira levar a sua prancha para ser escaneada dentro de uma lotadora. Paulo, as taxas serão geradas pelo próprio sistema da prefeitura e serão anexadas no processo. Você vai receber a guia de pagamento pelo seu processo. Lembrando que quando você receber o seu processo com a guia de pagamento, você efetua o pagamento, né, da guia e anexa o comprovante de protocolo no processo. E daí você pode clicar em enviar para análise, tá? Então, além de pagar, você precisa devolver o processo para a prefeitura. Senão, o seu processo não vai voltar a ser tramitado. Ele continua com você. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente ainda tem 2 minutos. Boa pergunta, Leonardo. Quando existe uma alteração no formulário pela prefeitura, só vai afetar processos novos, tá? Processos existentes continuam sendo tramitados. Se você protocolou um processo de alvará e ele teve uma solicitação de uma nova documentação, o seu processo vai ser solicitado dentro do Comunique-se ou não vai mais ser solicitado. A guia de pagamento vai continuar valendo. Certo, Fábio? Vou ver se eu te ajudo com uma imagem, tá? Só um segundo. Você precisa deixar a tua prancha na escala 1:1. Você tem que gerar a sua prancha conforme este modelo que está aqui na tela, tá? Deixa eu sair daqui de cima. Então ali no item 4, onde está Fit to Paper, provavelmente não esteja 1:1.
tá? E quando você for selecionar o item 1, que é o tamanho da folha, seleciona uma folha que vai caber no teu desenho dentro de uma escala 1:1, tá? Caso ainda você tenha dúvidas sobre isso, pode chamar no suporte, que a nossa equipe vai te ajudar, vai te mandar um vídeo, algo mais explicativo. Você pode passar o número do protocolo também, tá? Que a gente pode verificar especificamente como é que ele está sendo gerado. Bom, pessoal, 3 horas. A gente fica disponível no suporte 5 dias por semana em horário comercial. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem chamar por lá. Caso vocês queiram acessar a nossa base de conhecimento, ajuda em passo a passo, fica disponível 24 horas por dia dentro da prova digital. Caso sejam dúvidas pertinentes à aprovação, infelizmente é diretamente com a prefeitura, a gente não pode interferir na análise. E é isso, eu agradeço a presença de todos. Tenham todos um excelente dia, um ótimo final de semana. Valeu, pessoal. Até mais.